Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Graça e paz, amém? Você pode se colocar de pé nesta hora. Bom que você está aqui nesta noite para juntos louvarmos o nome daquele que vive e reina, amém? Aleluias. Quantos estiveram aqui ontem? Erga as mãos. Que noite abençoada tivemos, não é verdade? E hoje não será diferente. Deus tem muito para derramar sobre a nossa vida. E eu quero receber. Você deseja receber? Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Feche os teus olhos nesta hora. O Senhor quer falar contigo nesta hora. O Senhor quer falar contigo nesta noite. E eu queria que nesse primeiro momento você o adorasse através da sua oração. Que você o convidasse para que Ele possa falar contigo nesta noite. Que você dê liberdade ao Espírito para ministrar sobre a sua vida. Que você abra o teu coração, a sua mente, e não deixe que nada e nem ninguém te atrapalhe de adorar a Ele. Na verdade, você veio aqui para isso, para oferecer a sua adoração ao Senhor e para receber a palavra dele sobre a sua vida. Então, ore ao Senhor nesta hora. Diga: Senhor, eis-me aqui na tua presença. Santo Tu és Deus. santo, digno de ser adorado. Te adoramos, Em todo tempo, Pai, eu quero te louvar. Em todo tempo, Deus, eu quero render ao Senhor glórias, honras. E aqui eu estou, Pai, mais uma vez, para bendizer o teu nome, para dizer que tu és bem-vindo neste lugar. Toma, Deus, o nosso coração nesta noite. Amém, Jesus. Nosso coração está sedento pela tua presença, pela tua palavra, pela tua porção. E como nós sempre dizemos, Deus, os céus já estão abertos sobre este Aleluias. lugar. Recebe, Deus, toda a nossa adoração, Oh, todo o nosso louvor. Fique à vontade, Deus, no nosso meio para ministrar sobre a nossa vida. E te daremos mais uma vez, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus. Aplauda Ele, porque Glória Ele já a Deus. está neste lugar. Nosso coração, como
irmãos, amém? Amém. Eita, fraco. Vamos com mais força, com mais ânimo, esse mesmo espírito de adoração, nos adorar ao nosso Deus, juntos louvar a Ele, juntos continuar nesse mesmo amor, nessa mesma vontade do Espírito Santo de Deus. Abra tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E quem achou, deu glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você pode ler na sua tradução? Está sendo projetado aqui também? Fica melhor para todos. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Neste momento, se você me prepara para você com a sua oferta, esse dia depois está levantado ao Senhor. E lembrando que sua vida é o dom precioso de Deus. Então depois de já continue entregando a sua vida no altar do Senhor nessa hora. Seja continuando em adoração ao nosso Deus. Que nada e ninguém venha atrapalhar o nosso louvor chegar ao trono da graça do Senhor. Você veio aqui para adorar ao Senhor. Você veio aqui para receber mais do Senhor. Nós doamos, nós recebemos mais do Senhor. Nós entregamos nossas vidas ao altar do Senhor, na certeza de que Ele tem cuidado de cada um de nós, na certeza de que Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Então, que você faça deste louvor uma oração, uma adoração a cada ato deste culto, com alegria, com felicidade no seu coração. Amém? Misericórdia.
Pai, nós te louvamos, Deus, nesse culto em verdade. Nós estamos aqui, Deus, não somente para fazer esse culto de louvor, de adoração, glorificar e exaltar o Senhor e teu santo nome, Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, Deus Santo. Quando nós chegamos à tua presença, já estava aqui, eu já estava aqui, Santo Deus. Muito obrigado, Deus, pelo agir do teu Santo Espírito sobre esta igreja. Ó Deus, desde o dia de ontem, Pai, o Senhor tem falado nos nossos corações e hoje não será diferente. O Senhor continuará falando ainda mais nos nossos corações. Por isso, Deus Santo, mais uma vez eu te peço, Pai, fala aquilo que precisamos ouvir. Toque em nossos corações nessa hora. Toque em nossa mente, Deus Santo, mais uma vez, para que nós possamos, Deus, estar voltados para o Senhor. Ó Deus Santo, esteja com cada ministério aqui presente, Deus Santo. Toma, Deus, a vida daqueles que nos visitam nesta noite. Que você esteja, Deus, indo de encontro com cada coração nesta hora. Que seja, Deus, visitando cada lar, cada família que é representada, Deus Santo. Retirando aquilo que não provém do Senhor e de tuas vontades, para que o Deus Santo nome seja glorificado e exaltado neste lugar. Muito obrigado, Deus Santo, pelo agir do Senhor nesse dia. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus, de estarmos em tua casa, de poder servir ao Senhor com alegria, de poder servir ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, ó Pai. Nós te louvamos, Deus Santo, nesta noite. Continue, Deus, a falar nos nossos corações através de cada louvor que está entoado. Toma, Deus, cada ato deste culto, Deus Santo, nesta hora. Eu te agradeço, Deus, por cada dízimo, por cada oferta que for depositada no teu altar. Que o Senhor esteja continuando abençoando cada vida, abençoando, Deus, nossos lares, abençoando nossas famílias, Pai, em nome de Jesus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, todo o louvor. E a igreja te aplaude bem forte. A Ti toda a honra, Pai. Muito obrigado, Graça e paz, irmãos, amém? Aviva 2021, avivados para adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, desde ontem, iniciou-se em nosso meio um tempo de céus abertos sobre a nossa vida. Como foi bom ontem louvarmos ao Senhor, ouvirmos a palavra e como Deus falou ao nosso coração, como o nosso coração ardia ontem diante da palavra do Senhor. E eu brincava com os irmãos durante o culto e dizia: olha, hoje nós não bebemos de copo, bebemos de balde, porque muito o Senhor falou conosco aqui na noite de ontem. E hoje não é diferente, Hoje continuamos buscando ao Senhor e o Senhor, Ele se compromete com aqueles que se comprometem com Ele. Nesse momento, nós passaremos para uma parte muito especial do culto, que nós já iniciamos, mas que continuaremos, que é a adoração pelo louvor, Durante todo esse mês de outubro, nós trabalhamos esse tema, louvores que avivam, a importância do louvor dentro da adoração. E agora no nosso congresso, onde nós trabalhamos esse tema tão especial, que é a adoração, nós queremos fazer isso na prática, louvar ao Senhor, com uma galera muito amada nossa, que vem lá de Angra dos Reis, e eu quero convidá-los aqui, para não tomar muito tempo deles, porque quanto mais cedo eu trazê-los, mais eu posso aproveitar, não é? Podemos, para louvarmos juntos, para engrandecermos juntos o nome do Senhor. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, diz o Senhor. Quero convidar aqui essa pessoinha, meus irmãos. Eu falei que ia fazer jabá, minha prima Dayana. Ela vai apresentar a galera toda, tem toda uma equipe junto com ela, tem gente aí congregacional, pastor, também, Ela é congregacional, tem batista, tem mais, tem aqueles assembleanos que vieram da Assembleia. Tem a galera da Assembleia, é como a gente está falando, O reino de Deus é um reino de amigos, E é por isso que nós estamos aqui, para adorar a Deus junto com os nossos amigos. Essa é a Dayana, A Dayana, ela é lá de Angra dos Reis, lá da Japuíba, não é mais da Japuíba, Ali é Nova Angra, E agora, foi esse ano ou ano passado o festival? Em fevereiro desse ano, aconteceu a final do primeiro festival de música gospel de Angra dos Reis, e ela foi a campeã, junto aí com a galera, e assinou com a gravadora agora recentemente.
música... Ah, então nem pode cantar. Pode? Ah, então tá bom. Eu tô vendo aqui qual música que ela vai trazer pra gente. É porque tem as questões autorais. O festival trabalha junto com o setor de publicidade, tem o registro da música, não é? E está pronta, né? A música do festival, que foi a música campeã. Vai ser cantada? Não. Está. Tudo bem. Mas eu vou deixar para a Dayana ela apresentar o grupo e apresentar também a galera que está junto, né? Tem um pessoal junto aí, vieram numa caravana. Meus irmãos, apenas fazendo um destaque, né? Desde ontem eu tenho dito que Deus, Ele tem compromisso com aquele que se compromete com Ele, né? Nós estamos saindo de uma pandemia, nós sabemos que não é uma questão apenas da igreja local, mas o Brasil inteiro passa, né, uma série de dificuldades financeiras, e o meu desejo, né, lá atrás era realmente trazer a galera toda, trazer o grupo todo, mas é difícil, né, trazer de outra cidade, ainda mais de longe. E a gente foi conversando, eu falei, não, Dayana, olha, dessa vez vai ser só você, né, o playback. Aí ela, não, vai ser eu e o tecladista. Eu falei, tá bom, então tá. Mas aí, meus irmãos, porque não dava para trazer todo mundo, mas essa galera se juntou, essa galera trabalhou, e eles mesmos patrocinaram a vinda deles aqui, amém? Glória a Deus, né? Deus, Ele se compromete com aquele que se compromete com Ele. E nós quero aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês, né, de coração, pelo compromisso, pelo carinho, e eu tenho certeza que Deus estará multiplicando o ministério de vocês, né? O ministério que está iniciando e que eu tenho certeza que tem aí uma longa estrada pela frente, porque o Espírito Santo está junto com vocês. Vou orar, vou entregar vocês nas mãos do Senhor, e aí você apresenta a galera e vai nos conduzindo em adoração. Senhor, muito obrigado. Obrigado a Deus por esse tempo tão gostoso que nós estamos vivendo. Obrigado porque o Senhor trouxe, ó Pai, os nossos amados irmãos lá de Angra dos Reis até aqui em segurança. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja usando os seus filhos nessa noite como vaso do Senhor, como instrumento do Senhor, para ministrar sobre as nossas vidas. Receba a nossa adoração. Ofertamos a Ti, ó Pai, os nossos louvores, com todo o nosso coração, com toda a nossa devoção, e pedimos tão somente que o Senhor esteja recebendo a nossa adoração para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Vocês estão felizes por estar aqui nessa noite? Que alegria estar aqui com vocês. Eu já tive o privilégio de cultuar a Deus aqui na Igreja Manancial com vocês outras vezes, né? E assim, hoje está sendo um momento muito especial para mim, porque eu sei que cada um de vocês oraram pelo meu ministério, né? Essa parte de vocês ouvirem a irmã Dayana aqui como uma cantora solo tem pouco tempo. Isso aflorou dentro desse festival que o pastor Fabrício falou, que eu participei. Assim que foi feito, né, a conclusão lá em fevereiro, quando teve o término dele, foi algo assim de Deus mesmo, sabe, para minha vida. E no final ali, queridos, eu falei com o Senhor que se os meus sonhos estivessem simplesmente sendo sonhos do meu coração, e que eles não estivessem pautados segundo o coração de Deus, para que o Senhor não permitisse essa premiação vir para mim. E como o Senhor permitiu essa premiação vir para mim, ela veio como mais uma prova de que é isso que Deus quer para a minha vida, é que realmente eu venha louvar o santo nome dEle com mais pessoas. Eu sempre fui uma cantora, mas eu sempre fui uma cantora de servir muito a minha igreja local, e eu amo fazer isso, eu amo. Foi aí que eu aprendi, daqui, de dentro da congregação, que vem a minha estrutura musical. E quando Deus prepara a gente, os sonhos, eles estão no nosso coração, eles ficam ali uma vida inteira. As promessas do Senhor, elas foram vindo da minha vida desde pequenininha. Só que chega uma fase que a gente acha que vai parar,
poxa, mas será que na adolescência, eu sempre falo isso, que na adolescência eu esperava muito por isso. E aí quando vai vindo a idade, a gente pensa, eu acho que não era da parte de Deus não, ficou só, né? Só que quando as coisas elas vêm direcionadas de Deus, a profecia ela vem de Deus, tem sempre a confirmação. E ao longo da minha vida eu sempre fui recebendo confirmações. E olha só, aos 33 anos o Senhor realizou na minha vida. Não foi aos 15, a qual eu sonhava, a qual eu desejava, mas foi aos 33. Então confie, continue seguindo, crendo que as promessas do Senhor, elas não morrem. Se o Senhor te prometeu algo, pode passar o tempo que for, irmão, vai se realizar. Vocês podem ter certeza disso. Eu vou apresentar a minha banda rapidamente, porque o tempo está corrido. Reginaldo, meu tecladista, abençoado, esposo da Luciana, minha amiga, que hoje me assessora, me ajuda. Ela que conversou com a Aline, conversou com o pastor Fabrício, não, né, Fá? Com a Aline só, né? Contigo foi eu, né? A Lu, que está sempre ao meu lado aí, pro que deve, ela que fala assim, continua. A Kátia, esposa do Renan, é nossa intercessora. Minha equipe tem intercessão, olha que maravilha. Intercessora abençoada. Então eu já vou pro Renan, que eu já falei da Kátia. O Renan, ele é meu produtor musical, ele é o meu contrabaixista. Olha que honra, gente. O produtor musical foi ele que produziu essa canção linda com a qual nós vamos louvar a Deus agora. Ele é o meu contrabaixista para a glória de Deus. E vamos pular para ali. Meu esposo, meu filho, que eu tanto amo. Eu tenho mais pessoas para apresentar aqui, ó. O pastor lindo, abençoado dessa igreja, irmã Lissane, são meus primos queridos. Tia Anise, é uma honra tê-la aqui nesta noite. Eu sei que com essa pandemia, né, ficou muito tempo em casa, tem muitos anos, né, já passou anos, né, sem vir na igreja. E hoje está aqui louvando e adorando ao Senhor conosco. Nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus por esse privilégio de estarmos aqui hoje. Esse rapaz lindo aqui, solteiro, é o meu baterista, Marquinhos. Eles disseram que pelo menos um crente tinha, porque aqui, ó, é batista. Eu ouvi isso ontem. Luizinho, meu guitarrista, que está me salvando hoje para a glória de Deus, e que eu creio que hoje é a abertura dele comigo, mas eu creio que isso vai perdurar para a honra e glória do santo nome de Jesus, porque é uma cumplicidade aqui entre eles e é uma irmandade que não tem como se afastar. Queridos, eu acho que eu apresentei todos. Tá faltando alguém? Não, né? Essa canção a qual eu vou louvar agora, ela não é ainda canção da premiação do festival. A premiação do festival, ela está em andamento. Ela é uma canção que o Senhor me deu no primeiro ano de pandemia. E durante este ano, depois de fevereiro para frente, conversando com a minha equipe, nós falamos, vamos lançar essa canção, vamos trabalhar, com o apoio do meu esposo. Para a glória do Senhor Jesus, dia 15 de outubro nós lançamos essa canção. Os irmãos já conferiram. E nós estamos aqui hoje no Aviva 2021, amém? Só que para nós sermos avivados, verdadeiramente sentirmos a presença do Senhor, o nosso coração ele precisa estar leve. Então, se tem alguma coisa te atrapalhando de receber mais de Deus, se é a preocupação com uma enfermidade, se é uma angústia a qual você sente que só você e Deus sabe, se são doenças emocionais que só o Senhor pode curar, essa canção ela vem para nos tratar neste momento e para declarar a confiança que nós temos em Jesus. Amém, igreja? Eu te convido a se colocar de pé neste momento para nós louvarmos a Deus.
Deus te prometeu glória eterna.
coisas ruins acontecendo ao nosso redor. Mas você não está nessa terra por um simples motivo. Você foi separado para a missão de Cristo, que é levar o Evangelho a quem precisa ouvir. Todos nós temos um chamado. Todos nós fomos chamados por Deus. Nós precisamos seguir revelando dia após dia essa glória desse Deus de poder, desse Deus santo, desse Deus
Se prepare para a palavra de Deus. Ela vai vir pura já, através do pastor que irá pregar. E para nós irmos para essa mensagem felizes, nós vamos louvar a Deus com aquele hino 1000 graus, a qual eu publiquei, mostrei para o Fabrício um pedacinho do ensaio no Reginaldo, e ele mandou no grupo da igreja. E aí a irmã até colocou lá, glória! Deus pura! Então agora é a hora, irmã. A gente vai dar glória junto, nós vamos sacudir os esqueletos. A dor da coluna vai embora em nome de Jesus, amém?
Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar. Valeu. Amém, meus irmãos. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Quero desde já chamar o pastor Sebastião a estar aqui conosco. Pastor Sebastião já esteve com a gente aqui. Foi no Aviva mesmo, pastor? Foi no Aviva, né? Então, seja muito bem-vindo de volta para a glória e honra do nome do nosso Senhor. Pastor Sebastião é pastor aqui da Igreja Congregacional do Mariana Torres. Eu estava lá conversando com a Lili, depois que eu percebi que eu trouxe a igreja congregacional toda, música, pregação, depois que eu percebi, não foi de propósito, né? Mas não é à toa que os batistas são chamados de congregacionalistas, né? Então somos todos irmãos e parceiros. Vamos estender as mãos para cá, vamos colocar a vida do pastor inteiramente na direção do Espírito Santo, que nos ministrará nessa noite. Senhor, muito obrigado, Deus, obrigado porque é bom demais sentir a sua presença na sua casa, o Senhor, ó Pai, o Espírito Santo derramando da sua unção sobre as nossas vidas, ó Deus, muito obrigado, porque assim como o Senhor nos diz na sua palavra, lá no livro de Ezequiel, o Senhor tem colocado o seu Espírito em nós, nos dando vida, ó Pai, nos colocando de pé, para que possamos ser adoradores melhores para o Senhor. Até aqui nós oramos, até aqui nós louvamos, até aqui nós dedicamos toda a nossa adoração a Ti, e agora nesse momento pedimos que o Senhor esteja falando conosco. Usa o seu vaso, usa o seu instrumento, ó Pai, que ele seja realmente a boca do Espírito Santo aqui nessa noite, trazendo palavra direto do trono aos nossos corações. Ao Senhor honra, glória e louvor em nome de Jesus, amém. Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos ali com alguns irmãos, né? Não puderam vir mais. Hoje a gente tem um trabalho da Comec aqui em Vila Muri, e uma parte da igreja foi acompanhar os nossos adolescentes a esse trabalho, né? Pastor Vinícius Manzano de Campos do Jordão vai estar ministrando a palavra lá, e aí nós nos dividimos para podermos estar aqui, e eu me sinto lisonjeado, honrado de poder mais uma vez participar do Aviva, e um tema que me chama a atenção: avivados para adoração. E a data nos chama a atenção também. Hoje é dia 30 de outubro, véspera dos 504 anos da Reforma Protestante. E quando nós paramos e pensamos acerca da Reforma Protestante, nós podemos encarar a Reforma Protestante como o segundo maior avivamento da história. O primeiro maior avivamento da história nós temos registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens que estavam numa casa, e quando o Espírito desceu sobre ele, aquelas 120 pessoas receberam ali o batismo com o Espírito Santo, e através dessas 120 vidas, todo o mundo antigo conheceu a Cristo Jesus. E a igreja foi crescendo, desenvolvendo. A igreja passou por lutas, provas e avivamentos aconteceram no meio, até que em 313, quando a igreja ela se torna aliada do Estado e termina a perseguição, a igreja entra num tempo de paz e um tempo de esfriamento espiritual, aonde eles se distanciaram da palavra. E em 1517, revoltado com tudo, aparece um tal de Martim Lutero. E podemos dizer que nós experimentamos aí o segundo maior avivamento da história. E ao longo da história, grandes avivamentos aconteceram, da Rua Azusa, avivamento Pentecoste chinês e tantos outros avivamentos. E quando nós pensamos em avivados para adorar, é uma necessidade na nossa vida. Estamos saindo aí de um período de pandemia.
Alguns já se acham fora, outros ainda se acham acometidos por esse tempo que nós passamos e que ainda estamos vivendo. Alguns ainda não têm nem a segurança, e nós como igreja estamos sofrendo com isso, porque muitos ainda não conseguiram trazer esse ritmo, né, de poder ir à igreja, de estar ao culto, de participar dos trabalhos. E quando nós pegamos um seminário com um tema Avivados para Adorar, isso nos leva a entender que nós como igreja, depois de 2 anos e meio de pandemia, nós precisamos de algo. Nós precisamos passar por uma reforma religiosa. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no 2º livro de Crônicas, no capítulo de número 29. 2ª Crônicas, capítulo de número 29. Diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo quanto fizera Davi seu pai. No 1º ano do seu reinado, no 1º mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levita, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais. Tirai do santuário a imundície, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Pula um pouquinho. E lá no versículo de número 28 diz assim: toda a congregação se prostrou, quando se entoava um cântico e as trombetas soavam, tudo isto até o fim, dar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos se achavam com ele, prostraram e adoraram. Versículo 36, Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Avivados para adoração. Quando nós falamos avivados, a palavra, ela quer dizer tornado mais vivo, ativo ou intenso. Esse é o significado da palavra avivados, que nós devemos estar mais intensos para adorar. É interessante quando a gente fala sobre intenso para adorar, né? Algumas pessoas, elas não gostam. O ministério de louvor, ele chega aqui e ele fala assim: irmãos, vamos ficar de pé para adorar o Senhor? Aí alguns, né, chega até virar o bico para um lado. Mas isso tem um propósito, porque você em pé, você libera o seu diafragma e você vai estar mais intenso para adorar do que está sentado. É isso que a palavra, ela quer dizer acerca dessa adoração. Então, quando o ministério de louvor te chamar, vamos ficar em pé, ou fica com alegria, com mais intensidade para essa adoração. Mas quando nós paramos e pensamos acerca do rei Ezequias, ele traz uma raiz de maldade seguida do seu pai. Diz a palavra do Senhor no versículo anterior, no capítulo 28, que Acais, ele era ruim, ele era idólatra, que ele se afastou do Senhor, que ele se distanciou de Deus, que as suas atitudes levaram Israel a uma condenação, levaram Judá a essa condenação. E quando morre Acais, o seu filho Ezequias, ele começa a reinar sobre Israel. E diz que Ezequias, ele reinou entre 726 e 697 antes de Cristo. Que ele reinou junto com seu pai durante alguns anos, e logo depois o pai morreu e ele assumiu. E só que quando Ezequias ele assume, ele toma uma atitude, ele toma uma posição. Estamos vindo aí num tempo de pandemias, irmãos, onde muitos de nós ficamos aí restritos aos nossos lares, onde muitos de nós
tomamos atitude e acabamos nos adaptando a coisas que já havíamos abandonado, coisas que já havíamos deixado de lado. Sabe por quê? Porque nós tínhamos tempo. A pandemia, ela trouxe para muitos de nós um tempo que havia se perdido, ou melhor, que já havíamos deixado de lado. Então, alguns programas de televisão que já não assistíamos mais, muitos de nós começamos a assistir. Algumas músicas que não ouvíamos mais, começamos a ouvir. Começamos a conversar com pessoas sobre assuntos que nós já não tratávamos mais. Só que esse tempo acabou, a pandemia terminou, e nós precisamos novamente tomar uma postura. Precisamos novamente nos abrir, porque diz aqui que nós, para adorarmos, precisamos estar avivados. Precisamos ter uma vida mais intensa. Precisamos retomar. E nessa noite, sobre o tema Avivados para a Adoração, eu quero falar um pouquinho com os irmãos, que para sermos avivados para a adoração, nesse mundo pós-pandemia, precisamos passar por uma reforma religiosa. E aí eu começo a acompanhar a vida de Ezequias. E no versículo 2 diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, tudo quanto fizera Davi, seu pai. A primeira atitude de Ezequias foi traçar um caminho de retidão. Ezequias, ele muda todas as atitudes que ele aprendeu como criança. Tudo aquilo que ele viu o pai dele fazer, tudo aquilo que ele percebeu que estava errado, ele falou assim: agora não dá mais. A direção é essa, o caminho é esse. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o tempo de pandemia passou, amém? O tempo de pandemia passou, e tudo aquilo que houve de errado, que se porventura nós fizemos de errado, passou junto com ela. Agora é hora de mudar de direção, é hora de procurar um caminho reto, é hora de seguir uma direção e um caminho que vai nos levar ao trono da graça de Deus, que vai nos levar a uma adoração perfeita, a um perfeito louvor, aonde as cadeias espirituais elas vão cair, aonde as vidas elas vão ser impactadas pelo poder de Deus que há em nossa vida, pelas nossas atitudes. A primeira coisa, Ezequias foi um homem de atitude. Você é convidado aqui nessa noite para tomar uma atitude. Aleluia! Porque o avivamento, ele vem a partir das atitudes. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ele fala com aqueles homens: olha, vocês vão ficar num local e ali vocês vão aguardar, porque vai chegar a hora e eu vos encherei de poder. E o que aqueles homens fizeram? Tiveram uma atitude. Qual lugar que nós vamos ficar? Então nós vamos ficar nesta casa. Quantos são? 120? 120. O que nós vamos fazer até sermos cheios de poder? Vamos cantar um louvor? Eu imagino que foi assim. E eles começaram a cantar um louvor, uns salmos, pensando em Jesus Cristo, que havia sido assunto aos céus. E que louvor ele cantou? Não sei, não imagino. Quem sabe ele cantou lá um louvor que seja aquele louvor que é universal. Aleluia, 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 aleluia. Quantos dias eles cantaram? Não sei, 1 dia, 2 dias, 10 dias. Será que eu cansei de cantar? Então vamos orar. E eles dobraram os seus joelhos e foram orando, e diz que quando eles oravam, aquela casa se encheu com línguas repartidas em fogo, e aqueles homens foram cheios da glória de Deus, avivados no Espírito Santo, porque tomaram uma atitude. A pandemia acabou, irmãos, então nós precisamos tomar uma atitude. Não é mais tempo de ficar em casa.
Volta Redonda está liberado 70% da capacidade dos templos. O estado do Rio de Janeiro, nas áreas livres já podem ficar sem máscaras. Volta na região somente Itatiaia que flexibilizou, mas a cidade, ela está se abrindo, as igrejas estão se abrindo para quê? Estão se abrindo para a glória de Deus, para que Deus se manifeste no nosso meio, para que a gente venha depois desse cativeiro, como os salmistas do Salmo 126, que aqueles que com lágrimas semeiam, com alegria colhem os seus feixes. É tempo de colheita, aleluia! É tempo de ganhar almas para Cristo. É tempo de encher os celeiros. É tempo de alargar as tendas. Mas para isso, eu preciso ter atitude. Ezequias, ele tem atitude. Sabe o que eu achei interessante? Que ele diz assim: no primeiro ano. Que dia que pode abrir a igreja? Que dia que o primeiro dia eu vou também. O segundo dia eu vou. Amanhã eu estou de volta. Não tem tempo, irmãos. Eu lembro que assim que nós voltamos para o templo, a gente estava transmitindo o culto, pastor. Aí eu olhava e falava assim: Deus, dá direção. E alguns irmãos: não, a pandemia, não, distanciamento. Aí um dia eu falei assim: não vamos transmitir o culto mais. Aí no domingo a igreja vazia, mas liguei. Aí quando chegou na quarta-feira, a igreja encheu. Pastor, eu vim porque vocês não transmitiram o culto no domingo. Sabe, tem hora que a gente precisa tomar algumas atitudes, ser meios radicais para com Deus, irmãos. Nós precisamos ser radicais na nossa adoração, nós precisamos ser radicais no nosso louvor, nós precisamos ser radicais na nossa entrega. Pensa comigo como deve ter sido difícil para Ezequias, mesmo como rei, ele pegar um povo que estava fazendo tudo errado e estava achando que aquilo tudo era certo, e ele falou assim: agora, a partir de agora não é mais desse jeito, tem que ser assim. Com certeza ele enfrentou ali algumas resistências. Isso não é diferente na sua vida. Você vai sofrer resistências também. Sabe, vai ter dia que você vai falar assim: hoje eu não queria ir na igreja. Não vai porque você quer ou você deixa de ir, de querer. Vá porque você ama a Deus. Sabe, irmãos, nem tudo que a gente quer fazer a gente faz. Sabe, nem tudo é possível. Sabe, Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem tanta coisa que a gente gostaria de fazer, mas a gente sabe que não é bom, não é? Tem dias que nós olhamos e falamos assim: nossa, eu estou tão cansado hoje. Eu estou tão cansado, será que eu vou ter que ir à igreja mesmo? Estou tão cansado. Aí quando você vai ao livro de Isaías, diz que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as forças e faz voar como águias. Sabe, um Deus que renova a força ao cansado e traz vigor àquele que já não tem mais. Sabe, queridos, no primeiro dia, ficamos 2 anos em casa, não dá mais para deixar de estar na presença do Senhor em todo o tempo. Ezequias foi no primeiro dia. Sabemos que a pandemia, ela despertou em muitos irmãos, transtornos, fobias, tantos medos. A gente que atende nessa área de psicanálise, é tanta gente, irmãos, pessoas que antes da pandemia eram pessoas, sabe, boas, alegres, renovadas, mas que hoje tomaram um temor, um medo, e que precisam passar por esse avivamento. Mas como eu falo para todos eles, falo assim: o avivamento ele vai começar, ou as coisas vão mudar a partir do momento que você tomar uma atitude. E em meio às atitudes dele, a primeira coisa que ele fez
Ele abriu as portas da casa do Senhor. É interessante quando a gente pensa sobre isso. Abriu as portas da casa do Senhor. Muitos de nós, irmãos, em meio a esse tempo de pandemia, nos fechamos até para Deus. Muitos irmãos, eu creio que aqui a Igreja Batista Manancial também teve, Mariana Torres também, fizemos as lives, fazíamos os vídeos diários, mandava nos grupos, colocava para os irmãos, para que os irmãos não desanimassem. Mas quando a gente observava as lives da igreja, a gente via que muitos irmãos não participavam. Muitos irmãos não estavam presentes porque muitos se fecharam. E se fecharam para a casa de Deus. Eu não sei aqui na Igreja Batista, mas a nossa igreja aqui em Mariana Torres, várias pessoas se afastaram do Senhor, se distanciaram. Por quê? Porque as portas se fecharam. Mas eu quero te dizer que através do poder de Deus e do avivamento que o Senhor Ele vai manifestar na Igreja Batista Manancial, muitas portas se abrirão novamente para o Senhor. Olha para quem está do seu lado e fala assim: e você é o instrumento para isso. Aleluia, você é um instrumento para que essas portas se abram, para que as pessoas elas venham para a igreja novamente. Sabe, queridos, e nós estamos aqui no complexo de Vila Brasília. Você sabe o que eu gosto aqui, pastor Fabrício? É que nós como igreja no complexo, seja aqui no Belo Horizonte, Mariana Torres, Vila Brasília, é que nós não competimos por membros. Nós lutamos para a implantação do reino. Sabe, isso é importante. A igreja ela precisa lutar para a implantação do reino. Não importa se eu preguei para o irmão do lado da igreja ele congregar aqui, glória a Deus. E se o irmão que mora aqui do lado congregar lá, glória a Deus. Porque o que importa é o reino, irmãos. É o reino. Quando nós pegamos e olhamos aqui essa multiforme graça de Deus, congregacional, assembleiano e tanto, sabe o que é isso? Isso é reino. São portas abertas. É poder de Deus, aleluia. Sabe, não tem placa. Podemos ter as nossas formas, né, de governo, não se difere da Batista, se difere da congregacional, ou da Assembleia de Deus, porque Batista e congregacional são congregacionais, porque a forma de governo é a mesma pela Assembleia. A Assembleia de Deus ela é episcopal, onde o pastor lá tem um líder que governa, mas nada disso muda a nossa adoração, o nosso louvor e o nosso amor a esse Deus. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite e tem algumas portas na sua vida que ainda estão fechadas. Mas o louvor, ele foi atuado nesse lugar. E louvor quebra cadeias. Louvor provoca terremotos. Louvor solta algemas. E a palavra completa a libertação. Aleluia. E aquilo que está fechado, irmãos, que ele se abra. Aquilo que te levou a um cativeiro, como Atos capítulo 16, possa te libertar pelo poder de Deus nessa noite. E talvez você esteja aqui: eu vou ao culto porque o pastor Fabrício me chamou, porque a Liniele me chamou, porque o Will me chamou, eu vou lá, vou participar, o Claudinei me chamou, eu vou lá. Ele pode até ter te chamado, ela pode ter te chamado, mas quem te trouxe foi o Espírito Santo.
E se o Espírito Santo te trouxe nesse lugar, é porque Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Porque Ele precisa completar algo em você. E talvez você esteja com portas que estão fechadas, mas é hora de abrir. Talvez você esteja aqui, participe da igreja, venha aos trabalhos, venha à escola dominical, venha ao culto, mas você não consegue, não se envolve porque há portas fechadas. Mas eu quero te dizer que o Senhor te libera nesta noite para que você participe e se envolva nos trabalhos da igreja, para que você seja ativo, efetivo, avivado no Espírito Santo. Ele abriu as portas. Segunda coisa que Ele fez: trouxe sacerdotes e levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa de Deus, de vossos pais tirai do santuário a imundície. Ele restaurou o turno de sacerdotes e levitas. Quando Acás era rei, ele chegou a destruir os utensílios do templo. Ele acabou com tudo. Sumiram os levitas, acabaram-se os sacerdotes. Ezequias, ele vem lá e ele restaura esse turno de sacerdote. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz que eu e você somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz que nós somos sacerdotes reais para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Você é sacerdote do Senhor. Deus, Ele te trouxe para restaurar o turno, restaurar a tua adoração, ó levita, ó sacerdote. Nós tradicionais, nós não gostamos muito da palavra levita, né? A gente gosta de vez em quando, na escola dominical, a gente dá umas batidas, né? Porque o levita é aquele que serve, né? É aquele que trabalha, desde aquele que limpa o banheiro, ou aquele que entoa o perfeito louvor, é sacerdote na casa do Senhor, é levita na casa do Senhor. Sabe, são os que servem a Deus, são os que se entregam plenamente a Deus. Sabe, eu e você somos convidados a isso, a sermos levitas da casa do Senhor, não levita da tribo de Levi, mas aquele que serve, aquele que Paulo, em Romanos capítulo 1, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado segundo a misericórdia de Deus. É aquele servo, é o doulos, é o escravo por opção. Eu escolhi servir a Deus. Você está aqui, querido, você escolheu. Então, fala baixinho com quem está do seu lado. Então por que você está reclamando? Sabe, nós escolhemos, irmãos, é uma escolha nossa. Sabe o que é mais gostoso? É mais do que uma escolha, é um privilégio servir a Deus. Servir a Deus é um privilégio. Eu costumo dizer que é um privilégio servir a Deus. Sabe, estava ouvindo um pastor, acho que é Ronaldo Lindório, acho que é isso mesmo. Ele estava dando uma palestra sobre missões e ele falava sobre uma tribo que ele havia evangelizado, e ele falou algo que me marcou. Ele falou que quando uma pessoa está em disciplina nessa tribo, faz parte da igreja de Cristo, eles estão em disciplina na igreja,
ele não pode ofertar e nem dizimar. E ele perguntou para o pastor, para o chefe daquela igreja, por que ele não podia dizimar e ofertar quando ele estava disciplinado. E ele disse: porque oferta e dízimo é um privilégio daqueles que servem a Deus. Então, se está em disciplina, está fora do privilégio. Servir a Deus com o seu trabalho é um privilégio. Sabe, não furte de fazer a obra de Deus, de fazer a vontade de Deus, a tempo e fora de tempo. Sabe, mas ele restaurou o templo, ele restaurou o turno, só que não foi de qualquer jeito. E talvez seja o ponto que nós, como cristãos, nós precisamos rever a nossa vida santa, a santidade que nós trazemos para nós, irmãos. Saiu um novo dado aí, onde nós estamos chegando a 40% do número de evangélicos no Brasil. Nós sabemos que nesses 40% daqueles que confessam a Cristo, ainda entram algumas que nós entendemos como seita, mas estamos chegando a 40%. E fica uma pergunta: por que nós não impactamos com tantos cristãos? Porque muitos de nós, irmãos, abrem as portas, deixa Jesus entrar, como diz Apocalipse 3, né? Eis que estou à porta e bato. E muitos estão abrindo a porta, só que estão recebendo Jesus e não estão se preocupando em limpar a casa. Sabe, quando nós pegamos aqueles homens, 120, que foram impactados pelo poder de Deus, cheios do Espírito Santo, aqueles homens buscavam uma vida santa, uma vida separada. Quando nós vamos a 1517, Martinho Lutero, ele era perturbado pelos seus pensamentos. Ele tinha uma batalha interna muito grande, porque ele se sentia tão pecador, que não se sentia digno de Cristo, até ele entender que a salvação não é por obras, mas é por fé. Aquele homem deu muita chicotada nas costas, ele passou muitos dias sem se alimentar, porque ele não entendia, mas ele entendeu que nós, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, em Cristo nós somos santificados. Mas nós não podemos, precisamos tirar do nosso meio, irmãos, a imundícia, a sujeira, sabe, as coisas que não agradam a Deus. Nós queremos muito avivamento, não é? Como queremos avivamento? Mas não existe avivamento se não houver santidade. Sabe, não existe se não houver oração, não existe se não houver santidade, e não existe se não houver a vivência da palavra de Deus. Eu tenho uma experiência, e eu sempre conto, e eu acredito até que eu já tenha contado aqui. Eu fazia seminário na igreja presbiteriana central, e a gente tinha que participar dos cultos, pelo menos um culto a gente tinha que participar. E era eu, congregacional, tinha um irmão da Metodista Wesleyana e um irmão da Metodista do Brasil, que nós éramos assim os mais avivados das turmas. E um dia nós chegamos lá, eu tinha saído do trabalho, tinha ido direto para lá, para participar do culto. E eu lembro que o pastor estava pregando, e eu estava assim de olho fechado, estava passando por uma tribulação muito grande, e eu não sei o que o pastor falou, glória a Deus. O diácono estava atrás de mim, bateu no meu ombro: ô irmão, se contenha. Rapaz, aquilo. Mas quando você não está no Espírito, o negócio é feio, né? Quando você está no Espírito, você dá 2 glória a Deus, dá 3 glória a Deus.
Tá bom, irmão, vou me conter, glória a Deus, né? Mas quando você não está no Espírito, você levanta e sai. Levantei e subi para a sala de aula. Quando eu cheguei na sala de aula, missionária Késia, vixe menino, fazendo o que aqui? Ela da Paraíba, né? Eu falei assim, não vou assistir mais culto nessa igreja não. Você não pode nem dar um glória a Deus aqui? E ela virou para mim e falou assim, glorificar a Deus é mais do que dar glória a Deus com a boca. Glorificar a Deus, dar glória a Deus é glorificar a Deus com a vida. Isso tem 14 anos, eu nunca mais esqueci. Uma vida santa é uma vida que glorifica a Deus. Nas nossas atitudes, irmãos, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, onde as pessoas elas podem olhar, independente se você fala em mistério, se você fala novas línguas, independente, mas as pessoas olharem para você e falar assim, lá vai um homem ou uma mulher de Deus. É onde você trabalha e as coisas estão acontecendo, e a pessoa te chamar no canto, você pode orar por mim, saber que você é referência de Deus, e saber que você é referência em Deus. Eu nunca mais esqueci, pastor. Isso daí passou um exemplo. Esse é um testemunho. O segundo, estava numa reunião dos conselhos dos pastores, na igreja da Bíblia, funciona lá na Vila Rica, nem sei se é lá ainda, tem muito tempo que eu não vou para lá. E eu estava lá na igreja e chegou um pastor, um senhorzinho, quase 80 anos, e ele era o bispo dessa igreja. E os pastores lá, o pastor de lá era o pastor Ademir, falou assim, hoje o pregador vai ser o nosso bispo, presidente e tal. E aquele homem chegou lá, e quando ele pegou o microfone, ele falou algumas coisas que também me marcaram. Isso deve ter aproximadamente 10 anos. Primeiro tem 14 que eu falei, e esse outro tem 10 anos. E ele falou a seguinte coisa: gente, eu não sou o melhor pregador. O pastor Ademir prega melhor, fulano prega melhor, outro prega melhor. E ele falou algo que me marcou: eu não me preocupo com isso. O que me importa é ser visto como um homem de Deus. Aleluia. Uma vida santa, irmãos, vai fazer com que as pessoas te vejam como um homem e uma mulher de Deus, sabe? E é isso que Ezequias queria. Olha, tirar toda imundície. Não tem pecado que Deus não possa perdoar, irmãos. Eu não sei como é que você entrou aqui. Você pode sair daqui mais branco que a mais alva lã. Você pode sair daqui purificado. Você pode sair daqui zerado. É uma decisão. Porque quando vamos a 1 João capítulo 2, versículo 9, ele diz que se confessar os vossos pecados, esse que é fiel e justo, sabe, que deu sangue por mim e por você, nos purifica. Eu fico imaginando aqueles homens tirando as coisas, e os levitas já avivados, alegres de poder retornar à casa do Senhor, sabe, poder tirar aquela sujeira toda, de pegar a vassoura e limpar. Eu fico imaginando nós como igreja, quando falaram assim, pode abrir o templo de novo. Nossa, que alegria de você poder voltar para a casa do Senhor, queridos, de você poder voltar novamente a adorar. Imagina os irmãos do louvor, que de repente ficavam fazendo os lives, não tinha ninguém para falar assim, irmão, não, glória a Deus aí, levanta a sua mão, não tem ninguém para você, fica de pé. Alegria de ter essa vida santa. E por que ele escolheu santificar o templo? Porque o Senhor, ele queria se manifestar no meio do povo. Sabe, e quando eu olho isso, talvez você me pergunte, pastor, mas se eu passar por uma reforma, se eu fizer o que o Senhor falou, se eu pegar agora na minha vida, abrir o meu coração, deixar Jesus entrar, se eu pegar agora e eu restaurar essa minha condição de adorador, de servo, de levita, de sacerdote, se eu santificar a minha vida, pedir perdão pelos meus pecados, qual vai ser o efeito disso
na minha vida. Primeiro, você tem o seu nome escrito no livro da vida e as portas do céu estão abertas para você. Esse é o primeiro efeito. Mas aqui teve um efeito muito legal. Quando nós vamos ao versículo 28, diz assim: toda a congregação se prostrou quando entoavam cânticos e as trombetas soavam. Tudo isso até o fim dá-se holocausto, quer dizer, as ofertas eram feitas. Então aqueles homens, eles purificaram o templo e os outros foram alcançados. Eu quero dizer que se você passar por uma reforma, outras pessoas serão alcançadas, outras pessoas verão milagre e você vai poder experimentar esse avivamento que só vem de Deus. Todos nós, irmãos, de tempo em tempo precisamos passar por isso. Tempo em tempo nós precisamos. Nós pastores, nós diáconos, presbíteros, líderes, ministério de louvor, todos nós precisamos passar por esses momentos de avivamento. Abacuque, quando ele, no seu cântico final, no cântico final de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, Abacuque diz assim: aviva, ó Senhor, no meio dos anos. Por que no meio? Porque o tempo de angústia, o tempo de aflição, porque você sabe que vai chegar um momento na sua caminhada que você vai precisar de algo especial, vai precisar de um renovo, vai precisar de uma restauração, e nós precisamos, irmãos. No tempo que nós vivemos é um tempo de tanta aflição, não é? Quantas angústias, quantas doenças emocionais, pessoas adoecendo emocionalmente, sabe, precisando de um avivamento do espírito, precisando ser renovados. A minha esposa está ali e a gente conversa. Irmão, se eu ficasse na igreja todo dia eu teria pessoas para atender. Todo dia eu teria. Nós passamos aí por um problema e precisei cancelar os atendimentos e tudo. E chegou a hora que as pessoas ficavam ligando. Eu falei, gente, eu estou precisando ser atendido agora. Agora eu que estou precisando, agora eu não posso. Espera um pouco. São tantos, pastor, que eu estou pensando em abrir um espaço. De tanto atendimento, só a igreja não está sendo suficiente. O tempo que eu atendo na igreja. Mas isso poderia ser menor? Claro que poderia. Nada que um psicólogo, que um terapeuta ele faça na sua vida é maior do que o poder de Deus sobre ela, irmãos. O poder de Deus sobre a sua vida é maior, porque Deus é um Deus que cura feridas, é um Deus que restaura a alma. O terapeuta pode mexer na sua emoção, mas o poder de Deus, ele restaura a sua alma, e uma alma restaurada não tem emoção que dá problema, irmãos. Esse é o poder de Deus, esse é o avivamento que eu sei que todos nós buscamos. Aí as dores vão sair junto, porque a alma está restaurada. Então o efeito é esse. Primeiro, na sua vida vai te garantir o céu. Segundo, você vai alcançar outras pessoas. Uma certa vez assim que eu me converti e conhecia pouco da palavra de Deus, e todo mundo ficava assim, tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, tem que buscar o batismo. Tinha um monte de pentecostal do meu lado, trabalhava comigo, tem que buscar, e tem que falar novas línguas, porque não pode ser, e eu não conhecia a palavra, e eu ficava assim, o que tem que fazer? Aí o irmão ficava assim, tem que ficar dando glória, aí ficava glória, aí até enrolar, não, mas é isso mesmo, não, tem que ir no monte, aí tem que orar de madrugada, aí tudo que mandava fazer eu fazia, Aí um dia,
Um irmão chegou para mim, eu perguntei para um irmão assim: irmão, como é que faz para ser batizado no Espírito Santo? Não tinha conhecimento da palavra, porque o Espírito ele habita em você a partir do momento que você aceita Jesus. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Mas eu não conhecia a palavra. Aí o irmão falou assim: para que você quer isso? E essa é a pergunta que eu quero encerrar. Para que você quer ser avivado nessa noite? Sabe por que muitas vezes nós não recebemos? Porque não sabemos com qual propósito nós vamos receber aquilo. O tema responde a sua pergunta. Avivados para a adoração. Aviva-me, Senhor, porque eu quero ser um adorador. Aviva-me, Senhor, porque eu quero que a minha adoração ela saia desse templo e alcance outras casas, outras vidas, uma outra geração. Porque nós pedimos avivamento, mas nós servimos um Deus que não faz nada sem propósito. Tudo na vida tem um propósito. E Deus, Ele te trouxe aqui com um propósito, para que você seja avivado, para ser um adorador. Eis que vem chegando a hora que o Senhor, Ele busca verdadeiros adoradores. Só os verdadeiros adoradores se coloquem de pé. Aleluia. Feche os teus olhos. Com a permissão do pastor, eu gostaria de orar. Aleluia. Feche os teus olhos. Você viu que o rei Ezequias, ele fez ali toda uma reforma religiosa. E sabe assim o que é interessante? Que quando você vai ao capítulo 32 do livro de Ezequias, tem um efeito incrível dessa reforma religiosa. Porque o rei Ezequias, ele estava doente, ele adoeceu. O profeta foi na casa dele e falou para ele: olha, você está doente e você vai morrer. Diz que Ezequias fez uma breve oração, e o texto bíblico, ele diz assim: Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira não veio contra ele. Mas sabe o que Ezequias fez? Ele orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, que tenho andado diante de ti com inteireza de coração. Virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo. E disse que quando o profeta chega na porta e Deus fala para ele assim: volta, fala para Ezequias que eu ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas. Se você quiser chorar nesse momento, pode chorar. Se você quiser orar, pode orar. Porque tem um Deus que ouve e tem um Deus que vê. E esse Deus está presente nesse lugar. Se você quer fazer um concerto com Deus, a hora é agora, o tempo é agora. Não precisa sair do seu lugar, é você e Deus, é aí onde você está. Sabe, é a hora dessa busca, desse aviva-nos, ó Deus, para adorar, para ser verdadeiramente esse adorador em excelência. Deus, nós te louvamos, te bendizemos mais uma vez. Pai, eu quero colocar a vida em primeiro lugar, a minha, ó Deus, e colocar também a vida dos meus irmãos, porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que nos sonda.
O Senhor é um Deus que nos conhece. A tua palavra nos ensina, Deus, que antes mesmo da palavra sair a minha boca, o Senhor já conhece. Ó Deus, e que eu não teria palavras nesse momento agora, ó Deus, para expressar, ó Deus, as minhas limitações, as minhas falhas, ó Deus, mas nós nos colocamos nesta noite diante do Senhor, ó Deus, buscando esse avivamento, buscando, Deus, essa transformação, porque vivemos novos tempos, e novos tempos como igreja. Ó Deus, é muito relevante, Deus, esse tema para o tempo presente, ó Deus, porque precisamos como igreja receber, Deus, esse renovo que vem do Teu Espírito Santo, esse renovo que vem do Teu trono, da Tua graça. Pai, se porventura na nossa vida, a porta dos nossos corações, ó Deus, estavam fechados para o Senhor, fechado para o louvor, fechado para a oração, fechado para a palavra, Deus, eu sei que nesta noite, através desse seminário, ó Deus, os nossos corações se abriram novamente, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos incendeie no poder do Espírito Santo, na força do Teu Espírito, ó Deus, no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, para que nós sejamos, ó Deus, verdadeiros adoradores sobre este lugar. Ó Deus, que mais do que glorificar a Deus com os nossos lábios, nós queremos glorificar o Senhor com a nossa vida. Pai, que homens e mulheres saiam daqui e que as pessoas possam ver, perceber o brilho do Teu Espírito Santo, e olharem e ver, lá vai um homem e uma mulher de Deus, avivados e adoradores da Igreja Batista Manancial. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, derrame do Espírito Santo, e que a cada dia a gente possa rever os nossos conceitos sendo transformados, moldados e mudados em cada instante, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? A igreja pode se assentar, nós já estamos terminando. Quero só dar alguns avisos aqui rápidos, e aí o pessoal nos entoa mais um louvor ao nosso Deus. Meus irmãos, amanhã pela manhã, em função do nosso congresso, nós não temos escola dominical, tá ok? Somente de noite, nós temos o culto às 19 horas, vai estar com a gente o pastor Felipe Stoduto, lá da Igreja Batista Betânia, e a cantora Ashley, da Primeira Igreja Batista do Retiro, né? Aquilo que Deus começou a fazer no nosso meio, Ele continuará fazendo também no dia de amanhã, amém? Deus tem nos avivado, e avivado também a sua obra no meio dos anos. A nossa cantina está funcionando, então os irmãos podem passar por lá. O nosso irmão Altamiro, ele pediu para avisar que hoje eles conseguiram uma maquininha de cartão, então quem quiser utilizar o cartão, a cantina está inovando aí, né? E também quem comprou a camisa e ainda não acertou, o Jefinho está com a maquininha também lá da empresa que confeccionou as camisas, tá joia? Você pode estar acertando com ele também. Por falar nisso, Jefinho está por aí? Tá aí, chama ele, ele vai fazer a oração final para a gente aqui. Jefinho, chega aí, vem orar para a gente. Corre aí. Esse aqui é o rapaz que preparou essa camisa bonitona, pastor. Desenhou, fez a impressão, né? E também é o nosso futuro seminarista aí no ano de 2022, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Vou pedir para você estar orando pelo nosso culto, colocando o pessoal de Angra aí nas mãos do Senhor. Eles ainda vão cantar mais um louvor para nós, e eu quero convidar vocês, também o pastor, o pessoal que está contigo, vocês também, temos um coffee break lá embaixo. Pessoal, só para eles, hein? A gente é na cantina, o pessoal de Angra, o pastor, tem um coffee break ali embaixo. Irmãos, aqueles que nos visitam também, né? Eu cumprimentei vocês lá atrás, não saudei, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor. A casa é de vocês. Amanhã a festa continua às 19 horas. Vocês estão convidados a estarem conosco aqui amanhã também.
Amém, queridos? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, né? Eu creio que Deus tem falado em nossos corações, né? Mas isso é apenas o princípio. Ontem eu falei isso, né, pastor? Que é apenas o princípio, mas ainda continua sendo apenas o princípio, porque o melhor ainda Deus há de fazer no nosso meio. Amém? Vamos estar colocando de pé, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Eterno Deus, em nome de Jesus, queremos glorificar o Teu nome, exaltar a Ti, Te agradecer, ó Deus, por Tua fidelidade, Te agradecer, ó Deus, pela manifestação, ó Pai, do Teu Espírito em nosso meio. Creio, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, há de fazer muito mais ó Deus, em nosso meio, ó Deus, no meio do Teu povo. Eu creio, Deus, que o Senhor há de avivar ainda mais os nossos corações. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti, ó Deus, este culto, queremos colocar diante de Ti as pessoas que estão aqui, as famílias representadas, ó Deus, em nome de Jesus, queremos colocar diante de Ti os irmãos, ó Deus, que vieram de Angra dos Reis, ó Deus, diante da Tua presença, pedindo, ó Deus, que o Senhor os leve, ó Deus, para casa, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua paz, ó Deus, em segurança, ó Deus, e todas as famílias que estão aqui representadas, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar, ó Deus, a vida de cada um, aqueles que não puderam estar no culto, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, sobre a vida de cada um, ó Deus, que amanhã, ó Deus, o Senhor venha continuar a fazer aquilo que o Senhor tem feito nesses dias, em nome de Jesus. Assim te glorificamos, te exaltamos, ó Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Amém. Pastor, igreja, obrigado, viu, pelo carinho, pela presença. Pessoal de Angra também, vem cá, gente, último louvor, vocês vão encerrar o culto para nós. Obrigado, gente, Deus abençoe o ministério de vocês, que vocês sejam cada vez mais usados pelo Senhor. Com esse último louvor, nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Bom em paz, bom descanso. Amanhã nós estamos juntos novamente. Aleluia. Vamos finalizar essa noite pedindo esse avivamento maravilhoso, como o Senhor fez lá em Pentecostes, que Ele venha fazer nos nossos dias de hoje, e que amanhã essa festa continue para a glória do Senhor, que você saia daqui amanhã com porção dobrada do Espírito Santo de Deus na sua vida, amém?
Amém, irmãos, até amanhã. Benção pura. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor seja conosco e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Tenha um restante de noite abençoado. Amanhã, 19 horas, em nome de Jesus.